Bom dia a todos. Hoje é a aula número 10, que vai tratar os métodos de reparo. Agradeço a presença de todos. Hoje a palestra vai ser compartilhada. Primeiro inicia a professora Carmen e a complementação do professor Gibson. Lembrando a todos que os vídeos das aulas estão no canal de YouTube da SIX USP, que podem ingressar com o QR Code aqui, ou aqui no link do canal. Já estão publicados até a aula da semana passada, a aula número 9. Agora a palavra é sua, professora Carmen. Bom dia a todos. Eu vou comenzar nesta palestra de hoy, que es reparación, hablando de la gestión de las estructuras, porque esto el contenido tenía de toda aparte, la selección de un método de reparación. Na segunda parte eu falarei da acción galvánica del parcheo, que é máis específico, pero para enmarcar o problema, lo primero es tener la conciencia, la idea de que una estructura es un patrimonio y como tal es necesario gestionarlo y pensar en todo su ciclo de vida. La construcción, el mantenimiento, el uso en servicio y luego si es que hay que reparar y cómo restituir su valor patrimonial. Y en este sentido hay unos diagramas que manifiestan lo que es el deterioro de una forma muy simple. En este eje y estaría la seguridad o el nivel de prestaciones iniciales que debido a la acción del ambiente se van perdiendo desde el momento de la construcción, y una reparación supone una recuperación de todos los requisitos, los atributos iniciales de la estructura. Eso es filosóficamente la idea. Bien, hay una gran falta de códigos y normativas y se hace uso de manuales o guías, pero no, los códigos no abordan esta parte de mantenimiento y de reparación. Y para abordarla hemos hecho este diagrama, que es en un manual que se llama RepCore. Todavía no está disponible para descargarlo libre, pero es un manual que hicimos en inglés y en español, y en el cual se explica que hay una inversión económica individual o de una empresa o empresarial. Aparece un inventario, el patrimonio total de estructuras, y hay que conservarlas. Por lo tanto, hay que hacer inspecciones y evaluación, pero a partir de ello, si hay deterioros, es necesario acometer la reparación. Y entonces yo voy a hablar hoy de esta forma de selección de la mejor forma de reparar, de unos métodos para poder decidir cuál es el mejor método de reparar. Y en este manual están en una serie de capítulos que luego van seguidos del control de ejecución de la reparación y la monitorización, el monitoramiento. Pero en todo caso es para enmarcar estos dos métodos de los que voy a hablar brevemente ahora, que es el método multicriterio que se llama el Repair Index Method, el RIM, y el análisis del ciclo de vida. Bien, yo supongo que la estructura que tengo que reparar tiene que cumplir unos requisitos, y hay unos requisitos funcionales que ya están en los códigos, que es la estabilidad y la seguridad estructural, la durabilidad y todos los procesos de ejecución que llevan incorporados. Por lo tanto, esos requisitos funcionales están dentro de lo que son los códigos. No lo están, de momento, en el español empieza a verlos los socioculturales. Por ejemplo, es muy distinto una iglesia o un estadio de fútbol, que tiene un impacto social y cultural y legal también, de un edificio que sea común. Entonces, o un hospital. Hay unos valores socioculturales que es importante valorarlos.
También están los medioambientales, es decir, cómo impacta en el medio ambiente tanto la reparación como la estructura y la estética. Y finalmente hay unos costos económicos que tienen que ver con toda la acción de reparación. Bien, pues teniendo eso en cuenta, hay que identificar qué sistemas tenemos disponibles. He puesto una serie de ellos aquí que no voy a entrar en detalle porque ya se hablará después, pero hay en el mercado habrá una serie de métodos de reparación y el propietario tiene que elegir. Y entonces voy a hablar muy brevemente de lo que es la base del análisis del ciclo de vida para elegirlo y del método que se llama de índices de reparación. En el análisis del ciclo de vida, lo que se hace es que se valora en moneda, monetariamente, el riesgo de colapso y las consecuencias del colapso y el costo de la reparación. Es decir, que tenemos que el costo disminuye, mejor dicho, el costo aumenta si la durabilidad queremos que aumente y el riesgo disminuye si nosotros invertimos cada vez más fondos, y esto se aplica básicamente para decidir el safety factor, el factor de seguridad estructural, y se aplica igualmente a la reparación. Va a haber un óptimo entre la sofisticación de la reparación y el costo que nos va a costar. Y por lo tanto se trata de optimizar. Lo que hace el análisis del ciclo de vida es que deriva para encontrar el valor óptimo en el cual se hace un mínimo del costo con respecto al máximo digamos, de disminución del riesgo. El máximo, se limita el máximo del costo y el mínimo de riesgo. Eso es lo que se hace. Y para ello se tienen que sumar todos los costos de todas las operaciones que están implicadas. Pero hay una de las cuestiones que es fundamental, es que, como en el caso de la construcción estamos hablando de años de duración, pues hay que meter el valor actualizado o la rentabilidad de la inversión. Entonces, es crítico el valor del costo del dinero. Y es lo que puede, digamos, apantallar todo el resultado, porque ahora la inflación es baja, por lo tanto el costo del dinero es muy estable, pero si el costo del dinero no fuera estable en un país, entonces eso está diciéndonos siempre que reparar no es rentable y que va a ser mejor demoler, porque los costos, el costo del dinero no se va a actualizar, va a haber un costo a lo largo del tiempo. En todo caso, se puede considerar contablemente ese costo añadido debido a la inflación, pero es necesario a la hora de analizar, que las personas no lo matizan muchas veces, solo los muy especialistas, que en todo el tema del costo hay que hablar de valor actualizado monetario y, por lo tanto, depende de ese valor, cómo se vaya actualizando, la rentabilidad a futuro cambia. Bien, ¿cuál es el inconveniente del análisis del costo de vida, de ciclo de vida? Pues que no valora los requisitos culturales, sociales, o bien se monetarizan, que hay trabajos que pasan a dinero el valor patrimonial, o bien no se tienen en cuenta. En este sentido, es muy importante mencionar que cuando se estableció este sistema para valorar el nivel de seguridad de las estructuras, se le puso un precio al valor de la vida humana, porque el estado límite último tiene que ver con el hecho de evitar fallecimientos debido a las construcciones. Y inicialmente se utilizaron los costos digamos, de reparación, no de reparación de este tipo, pero los costos que la industria naviera pagaba a las personas que iban en los barcos si el barco se hundía.
Por lo tanto, había una indemnización a las familias y ese valor es el que se puso a la vida humana. Pero ese es un tema de discusión todavía, lo que llaman el quality factor, que es cómo valorar el costo de una persona y sus contribuciones a lo largo de su vida. Y eso puede hacer cambiar en muchos casos el factor de seguridad que se está aplicando. Bien, eso lo quería decir conceptualmente con respecto al análisis del ciclo de vida, que es muy fundamental también tener en cuenta el riesgo de accidentes, que es lo que se mira con el nivel de seguridad en el que se deja la estructura. Bien, otra manera que desarrollamos dentro del proyecto europeo que dio lugar a ese manual REPCOR es utilizar el sistema multicriterio de índices y, por lo tanto, tener los requisitos funcionales o cualquiera de ellos subdivididos en indicadores que pudieran ilustrarnos sobre el nivel de, digamos, de mejora en la reparación o de bondad de la reparación. Entonces lo he puesto aquí de una forma genérica porque da igual unos u otros, para mostrar que finalmente lo que se dan son pesos. Y aquí se decidió dar pesos de 1 a 4. Y en cada caso y en cada bloque luego se hace la media, es decir, si yo estoy utilizando como indicadores funcionales 3, el valor que me salga y que elijo lo divido por 3, con lo cual siempre tengo un número de 1 a 4. Y como veremos luego, al final, bueno, yo voy haciendo todos los datos parciales, las medias parciales, y finalmente al final tengo un valor, un indicador medio, un valor de medio, pero lo tengo que multiplicar por la importancia que le doy a ese requisito dentro del total, dentro del 100%. Y entonces es ahí donde si la economía le quiero dar un 50%, pues multiplico por 0,5. Si le quiero dar a los factores culturales un 70%, pues lo multiplico ese indicador que salga por 0,7. Y este es el resumen, no quería decir más, de este método RIM, que es ahora una norma experimental española y lo único que pretende es tener un sistema para el propietario que le ayuda a objetivar sus decisiones, porque si no, unas veces le da más importancia al costo, otras veces a la cuestión cultural. Si se disciplina y rellena la tabla, lo que hace es que objetiva y puede comparar las distintas soluciones dándoles siempre el mismo factor de importancia a cada uno de los aspectos. Entonces, no es más que el índice de reparación, es el sumatorio por la parcial de cada uno. Por ejemplo, aquí era con un 0,2 al de servicio, final de ejecución un 0,1, al medioambiental un 0,1, al económico un 0,4. Entonces, al final se tiene la importancia parcial, te puede dar un Global Repair Index, que es lo que quería decir. Y bueno, luego se aplica a distintos casos, por ejemplo, el de esta viga, que hay que repararla, tiene una fisura y tiene corrosión y bueno, pues puede ser protección catódica, extracción de cloruros, parcheo, etcétera, distintos métodos y obtengo el mejor porque luego le he dado a cada uno una importancia. Los veo distribuidos y luego ya yo puedo tomar la decisión que me parezca si pondero con otras cosas, pero al menos esto ha ayudado a objetivar los distintos sistemas de reparación. Y esa es mi contribución ahora, un poco en el marco, y el profesor Gibson ya hace su presentación siguiendo lo que hemos acordado. Bom dia a todos. Então, hoje eu sigo falando um pouco mais em detalhes dos métodos de reparo para estruturas com corrosão de armaduras. E um breve sumário do que vamos apresentar, uma pequena introdução em relação ao tema, pontuar a importância de um bom diagnóstico para se ter um reparo mais eficiente, comentar em mais detalhes os reparos convencionais, que se pautam e como isso acontece,
e algumas técnicas eletroquímicas de reparo. A proteção catódica a gente já comentou na aula passada. Vamos falar mais de realcalinização eletroquímica e um pouco de extração eletroquímica de cloretos. Depois, pontuar também a questão da necessidade do monitoramento pós-reparo e fechando com os comentários finais. Bom, no campo da avaliação inicial da estrutura, independente da forma como a gente faça essa avaliação, a gente pode chegar a dois cenários. O primeiro cenário é que não há corrosão ativa, e o segundo seria que há uma corrosão ativa. No campo da corrosão, que não há corrosão ativa, dependendo do que eu encontre nessa estrutura, eu posso decidir por uma intervenção, mesmo não tendo corrosão ativa, eu posso decidir por uma intervenção no sentido de procurar alongar essa vida útil inicial dessa estrutura. E aí eu posso lançar mão de algumas técnicas que vão desde de pinturas superficiais de proteção, como a gente viu na aula passada também, uma técnica de prevenção catódica, se for o caso, uma técnica de realcalinização para restabelecer a alcalinidade da capa carbonatada. Ou posso, dependendo do cenário que eu encontre, simplesmente não realizar nenhuma intervenção e seguir monitorando essa estrutura, acompanhando mais de perto para ver o avanço da contaminação dela em relação à presença de cloretos ou em relação à carbonatação do concreto. No cenário que eu tenho uma corrosão ativa, então eu tenho que pensar numa forma de intervenção, entendendo já que essa estrutura ela não estaria num nível de descarte, ou seja, ela não estaria num nível de degradação que já não compensaria fazer essa intervenção. Então eu precisaria pensar em alternativas para tratar a corrosão dessa estrutura, e aí eu vou ter alternativas de técnicas. Uma dessas técnicas seria o reparo convencional, né? A realcalinização eletroquímica no caso de concretos carbonatados, a extração eletroquímica no caso de contaminação por cloretos, proteção catódica, o uso de inibidores de corrosão, que já foram temas tratados em aulas passadas. E a aplicação dessas técnicas, elas têm o objetivo inicial de parar o processo de corrosão. E algumas vezes a gente não consegue parar por completo, mas consegue reduzir significativamente os níveis de corrosão naquela estrutura, alongando a vida útil residual daquela estrutura, o que também é positivo em relação ao uso daquele patrimônio. Então, em termos de alternativas para tratamento, vamos ter o reparo convencional, que a maioria de vocês já devem ter, em algum momento, visto esse tipo de abordagem. Proteção catódica, como eu já falei, a gente já abordou isso na aula passada, a realcalinização eletroquímica, a extração eletroquímica de cloretos e o uso de inibidores, também nessa fase de reparo da estrutura. Bom, antes de entrar diretamente na questão do reparo convencional, vou passar apenas 2 slides para pontuar a questão da importância de um bom diagnóstico. Ainda hoje, a gente vai encontrar inspeções que são pautadas apenas na inspeção visual. E aqui eu quero deixar uma mensagem que a inspeção visual ela é apenas um primeiro momento de aproximação com aquele caso, com aquela estrutura. E ela tem uma utilidade para você visualizar de forma externa o grau de deterioração daquela estrutura, mas ela serve como um instrumento para auxiliar as estratégias para uma inspeção mais detalhada. Então, uma inspeção visual, ela não é conclusiva e nunca deve-se pautar uma decisão de reparo apenas numa inspeção visual, tá? Então, essa é uma mensagem importante, porque a gente ainda encontra hoje resultados de inspeções em estruturas de concreto, onde as decisões de reparo são tomadas apenas com base numa inspeção visual. Então, um bom diagnóstico ele vai passar por diversas etapas. Primeiro, conhecer a causa ou as causas do processo de corrosão que se instalaram naquela estrutura, definir a extensão da contaminação do concreto, quer seja por carbonatação ou pela presença de cloretos,
vai ter que delimitar com segurança as áreas ativas da armadura, onde eu tenho corrosão realmente naqueles elementos estruturais, nas armaduras daqueles elementos estruturais, definir com maior precisão as áreas a serem reparadas e depois definir o procedimento a ser adotado, inclusive com o monitoramento pós-reparo. Então, nesses 2 slides, eu queria pontuar esse aspecto da importância de um bom diagnóstico, até porque a gente vai voltar a esse tema na aula da próxima semana, e aí já passo para a questão do reparo convencional. Em se tratando do reparo convencional, numa abordagem de uma estrutura qualquer, eu posso me deparar com 2 situações. Uma primeira situação seria que a contaminação daquele concreto, quer seja por carbonatação ou por cloreto, ela não chegou ao nível da armadura. Eu já tenho um certo nível de contaminação do meu concreto, mas a minha armadura não está ativa ainda. Nesse cenário, existem técnicas que vão limitar o avanço dessa frente de contaminação e vão dar uma sobrevida maior a essa estrutura. Eventualmente, quando eu já estou me aproximando mais do nível da armadura, eu já posso decidir por um reparo convencional, por exemplo, e fazer a remoção desse concreto contaminado. Mas o que vamos falar agora está mais conectado a esse segundo caso, onde a capa de concreto contaminado já chegou ao nível da armadura. E nesses casos, além de outras técnicas, o reparo convencional é utilizado com frequência para se abordar esse tipo de situação. Em que consiste o reparo convencional? O princípio da técnica seria remover todo o concreto contaminado, em seguida tratar a armadura e, por fim, recompor a seção do elemento estrutural. Mantendo a seção inicial ou até mesmo ampliando a capa de cobrimento, se é uma estrutura mais antiga em que os cobrimentos da armadura eram menores. Posso utilizar, inclusive, nessa técnica, uma proteção suplementar àquele concreto que eu tratei, que eu realizei o procedimento de reparo. Tem alguns riscos inerentes à técnica, que seria não recuperar toda a região da estrutura que está potencialmente ativa e está muito conectado com a qualidade do diagnóstico. Então, se o diagnóstico não consegue visualizar bem as áreas ativas, então corro esse risco de recuperar parte da estrutura e outra parte manter o processo de corrosão, até acelerando esse processo de corrosão. O outro risco é o potencializar o processo de corrosão em função de um reparo de extensão insuficiente ou mal executado. Reparo uma área baseado simplesmente, por exemplo, no caso de visualizar durante o processo de reparo a deposição de produtos de corrosão na superfície, sem fazer uma análise com medidas eletroquímicas, e aí quando eu faço esse reparo, uma área que num dado momento era catódica, ela se converte a anódica numa área adjacente e já passa a haver um processo de corrosão adicional. Então, são cuidados que tem que se ter no reparo convencional e em que as medidas eletroquímicas desempenham um papel importante para auxiliar nessa qualidade do diagnóstico e, por conseguinte, a qualidade do reparo. As etapas gerais de um reparo convencional se pautam na remoção do concreto contaminado, a limpeza das armaduras, se for o caso de eu ter que fazer substituição ou acréscimo de armaduras, nesse momento seguinte, pintura de proteção da armadura para conferir uma proteção adicional a essa armadura que já estava em processo de corrosão, preparar a superfície do concreto antigo para receber esse material de reparo que eu vou aplicar. Se eu vou usar um concreto convencional, por exemplo, eu preciso usar uma ponte de aderência e fazer a reconstituição da peça. Em alguns casos, eu vou precisar fazer a proteção superficial desse concreto depois de totalmente reparado. Então, aqui alguns exemplos de que a gente vai encontrar no dia a dia. A remoção do concreto contaminado. Do lado esquerdo, vocês vão ver que uma situação que eu tenho uma remoção mais tímida desse concreto que está contaminado.
Não removo completamente o concreto por trás da armadura para me permitir depois a limpeza perfeita dessa armadura e a aplicação de uma pintura de proteção. E aqui do lado direito eu já tenho uma armadura com um acesso pleno, pelo menos nessas armaduras inferiores, que me permitem uma limpeza dessas armaduras e seguir com o meu processo de reparo. Nesse contexto, a profundidade de concreto que eu preciso remover, ela está diretamente relacionada às medidas prévias que eu fiz de carbonatação desse concreto ou dos perfis de cloretos que eu tenho naquele elemento estrutural. E vão me indicar até que profundidade eu devo remover esse concreto contaminado. O passo seguinte, que seria a limpeza das armaduras, uma limpeza mecânica é sempre bem-vinda, porque vai mais facilmente remover todos os produtos de corrosão que tem na superfície dessa armadura, e a remoção desses produtos de corrosão vai facilitar um novo processo de passivação dessa armadura naquele meio novo que eu vou aplicar, que é o material de reparo, quer seja um concreto, quer seja uma argamassa estrutural de reparo, etc. No contexto da limpeza das armaduras, eu posso aplicar também, para auxiliar nessa limpeza, o que a gente chama de hidrojateamento, que é a aplicação de jatos de água. Aí tem que ter o cuidado com a pressão do hidrojateamento, porque há máquinas que, se eu subir muito a pressão, eu provoco a demolição, inclusive, do próprio concreto. Mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo é limpar a armadura, e o hidrojateamento ele auxilia na remoção de cloretos residuais, muito útil naqueles procedimentos em que eu tenho a presença de cloretos. E aí a água vai também auxiliando na limpeza de algum cloreto residual que eu tenha na superfície da armadura. Bom, eu posso me deparar também com situações em que a armadura já tem um grau de corrosão tão elevado que eu já preciso substituir. Em alguns casos eu tenho a ruptura dessa armadura ou estou muito próximo disso. Então, todos esses casos que eu apresento nesse slide são casos em que o grau de deterioração da armadura está bastante avançado e certamente se precisa fazer a substituição dessas armaduras. Então, ver essas regiões onde eu tenho a redução de seção de forma importante, isso a gente já tratou também nas aulas iniciais, coloco as armaduras novas antes de fazer a recomposição da seção do elemento estrutural, né? Que também nesse caso, teve que chumbar uma armadura nova no concreto que permaneceu da peça para fazer conexão com a armadura que permaneceu. Bom, falar um pouco sobre a pintura de proteção sobre as armaduras. Essas pinturas de proteção têm o objetivo de conferir uma proteção adicional à armadura. Isso não é um procedimento obrigatório, mas se popularizou e tem um papel protetor sobre a armadura, então sempre que possível é bom fazer essa aplicação. Mas aí tem que se ter o cuidado que essa aplicação tem que ser feita com a armadura limpa e em toda a superfície da armadura. Não pode ser feito como nesse caso intermediário, em que não se foi feita a remoção do concreto por trás da armadura, e o que se aplicou aqui foi uma pintura na armadura e em parte do concreto. Por trás dessa armadura, eu não tenho proteção nenhuma, nem sequer limpei essa armadura, e o processo de corrosão deve continuar por trás da armadura, trazendo prejuízos adicionais a essa estrutura. No caso que o material de reparo que eu vou utilizar, o material de preenchimento, ele tem a necessidade de eu usar uma ponte de aderência, vou usar essa ponte de aderência no concreto antigo antes de colocar o material de preenchimento novo, que pode ser um concreto convencional, pode ser outros materiais, como a gente vai ver. É bem verdade que há alguns produtos comerciais que já vêm com aditivos que melhoram essa aderência e dispensam o uso dessa ponte de aderência. Então, deve-se avaliar caso a caso, em função dos materiais que estão por ser empregados.
Aqui são exemplos de aplicação de uma argamassa estrutural autoadensável, que normalmente a gente chama de grout autoadensável, recompondo as seções das peças. Vejam que muitas vezes são situações de grauteamento, de concretagem que não são simples, têm dificuldade de espaço. E algumas vezes pode-se lançar a mão, inclusive, de sistemas de bombeamento para preenchimento dessas formas com algo de pressurização. Bom, simplesmente alguns exemplos mostrando a questão das formas e do acabamento final que se tem na recomposição dessas peças. Nessa peça do lado direito, por exemplo, tem aqui as aberturas dos cachimbos para fazer as concretagens dessas nervuras nessa laje nervurada. E aqui é a situação final desses elementos já reparados. Aqui um concreto convencional que se aplicou nesse pilar para reparar essa região na face superior. Aqui o uso de grout autoadensável. Posso ter a opção de utilizar concreto projetado quando tenho muita superfície livre a ser reparada. Isso é uma opção que se pode utilizar. Em lajes, por exemplo, se usa bastante argamassa tixotrópica, porque você vai trabalhar de cabeça para baixo, então nem sempre é fácil fazer esse reparo. Lanço mão de um material que eu consiga aplicar nessa situação e mantenha uma boa aderência ao substrato que já foi trabalhado. Então, por aí você já vê que é um tipo de abordagem que requer uma qualificação profissional diferenciada. Então, não dá para fazer esse tipo de serviço com qualquer profissional, com aquele pedreiro que você tem na sua empresa, que está acostumado a fazer trabalhos de concretagem de uma estrutura convencional. É um trabalho especializado, e sendo um trabalho especializado, requer a presença de profissionais com esse tipo de qualificação. Bom, comentando um pouquinho sobre as pinturas de proteção sobre a armadura, que são conhecidos como primers, eles têm algumas variações em relação aos produtos comerciais, mas eles oferecem, em geral, uma proteção adicional pelo efeito barreira, porque criam uma camada compacta sobre a superfície do metal que dificulta o processo de corrosão. Alguns desses produtos já têm incorporação de inibidores na sua composição, e outros têm também a incorporação de compostos à base de zinco, que vão desempenhar um papel de proteção catódica suplementar, proteção por ano de sacrifício, nesse caso. Então, essas são as formas de atuação desses primers que se usam para pinturas de armaduras que estão passando por um processo de reparo. Qual é o cuidado que tem que se ter? Primeiro, a armadura tem que estar completamente limpa e tem que se aplicar essa pintura em toda a superfície dessa armadura que você está tratando. Então, não dá para aplicar, por exemplo, como nessa imagem do lado direito aqui, onde eu tenho a pintura que não cobre a parte posterior dessa armadura. Então, na verdade, eu vou criar uma situação de proteção nessas faces que eu consegui aplicar, mas na face interna, o processo de corrosão vai avançar, inclusive a taxas que podem ser bastante elevadas. E aqui abaixo eu tenho um exemplo de uma má aplicação desse tipo de pintura de proteção. Você aplicou a pintura de proteção não de forma uniforme, a armadura não estava completamente limpa, e o que você vai ter, na verdade, é o processo de corrosão continuando por debaixo dessa pintura de proteção e sem nenhuma capacidade protetiva que se esperava dessa pintura, ou seja, está se jogando dinheiro fora. É um trabalho especializado, como eu falei, e para se ter um bom resultado tem que se trabalhar de forma precisa. Com relação ao material de preenchimento, o mais usual é que a gente use as argamassas estruturais, que pode ser de base cimentícia, poliméricas, que seriam as argamassas sem cimento, ou mistas, que são as cimentícias com algum polímero na sua composição. Boa parte dessas argamassas
que se usa corriqueiramente nos procedimentos de reparo são cimentícios e que tem algum polímero na sua composição para melhorar alguma propriedade. Essas argamassas estruturais, elas podem ser utilizadas até uma determinada espessura de reparo, que vai até em torno de 5 centímetros. Acima disso, a gente tem que transformar essas argamassas em microconcretos, com adição de brita zero em geral, que a gente adiciona e se aplica esses materiais. Elas podem ser argamassas do tipo autoadensáveis, que já vem com aditivos que dão essa fluidez, argamassas tixotrópicas, que dão essa característica para aplicação em superfícies como lajes, que é de cabeça para baixo, ou argamassas preparadas para projeção, utilizando os equipamentos de projeção. Mas nada impede que eu use concretos estruturais convencionais, que eu mesma possa dosar, dependendo da situação. Se é um volume grande, eu posso dosar um concreto para fazer esse reparo, que também pode ser concretos autoadensados, convencionais, concreto para projeção. Posso incorporar adições a esse concreto, posso adicionar fibras para auxiliar na questão da retração desse material, posso ter aditivos para compensar essa retração. Isso aí é um procedimento, um processo de desenvolvimento de uma dosagem adequada para aquele caso. Nas situações em que a gente não tem tanta experiência para isso, é melhor recorrer aos materiais pré-dosados, que já vêm com essas características previamente estudadas e trabalhadas na sua composição. Bom, passando agora para as técnicas eletroquímicas, vamos diretamente para a técnica de realcalinização eletroquímica. E o princípio da técnica, aliás, todas as técnicas eletroquímicas de tratamento têm o mesmo princípio. Eu vou conectar a minha armadura ao polo negativo de uma fonte e o polo positivo conecto a um eletrodo auxiliar externo, que pode ser uma malha de titânio ou uma malha de aço inox, embebida num eletrólito, e aplico um campo elétrico. Com a aplicação desse campo elétrico, eu vou gerar dois processos principais. O primeiro é a eletrólise da água, onde eu vou liberar hidroxilas que vão elevar a alcalinidade no entorno da armadura. O segundo processo é um processo de transporte desse eletrólito da parte externa ou a partir da superfície do concreto para o interior através de um fenômeno chamado eletroosmose. Então, a própria solução que compõe o eletrólito ela é transportada para o interior do concreto a partir de um processo de eletroosmose. Então, eu tenho um aumento da alcalinidade em torno da armadura pela eletrose da água, mas também tem um avanço da alcalinidade a partir da superfície do concreto na direção da armadura, na região do campo elétrico formado, no sentido de fechar esse campo da camada de cobrimento com esse aumento da alcalinidade. Isso pode ser verificado com o passar do tempo da aplicação desse campo. Nesse caso, eu vejo que a alcalinidade começou muito no entorno da armadura, foi ampliando até chegar a toda a capa de cobrimento dessa armadura. Nesse outro exemplo, a gente consegue visualizar não só o ganho de alcalinidade pela eletrólise da água, mas também pelo fluxo eletroosmótico a partir da superfície, criando duas frentes de aumento de alcalinidade no entorno da armadura e a partir da superfície externa. E aqui exemplos de aplicação da técnica. Isso aqui é uma obra na Itália, uma obra histórica em que se aplicou a técnica para fazer esse tipo de reparo em algumas colunas dessa igreja. No campo laboratorial, a gente fez algumas experiências também. A gente consegue visualizar o ganho, o retorno da alcalinidade no concreto comparado com a alcalinidade anterior que a gente tenha. Então, aqui a curva em vermelho é a alcalinidade prévia, a curva em azul é a alcalinidade depois do processo de alcalinização. Uma pequena diferença, mas a gente percebe que há um ganho significativo de alcalinidade, principalmente nas profundidades mais próximas da armadura, onde, vamos dizer assim, está uma região mais protegida até de um processo de recarbonatação.
A repassivação da armadura ainda é um aspecto que se estuda e que se tem algumas situações que se observa essa condição de repassivação, outras situações se verifica que se não atinge completamente essa condição de repassivação, mas que as correntes, as velocidades de corrosão, elas diminuem significativamente. Então, por exemplo, nessa imagem que vocês veem aqui do lado direito, essa curva em lilás, depois da realcalização eletroquímica, há uma tendência de queda, ou melhor, a curva em azul, há uma tendência de queda das correntes até que elas se estabilizam numa faixa que estaria na região de baixo nível de corrosão, correntes entre 0,1 e 0,5 microamperes por centímetro quadrado. Nesse caso específico, não se chegou a níveis de corrente abaixo de 0,1, mas há outros casos que sim, a gente conseguiu chegar. Agora, passando para a extração eletroquímica de cloretos, o princípio é o mesmo, a questão de conectar a armadura ao polo negativo da fonte, ao eletrodo auxiliar externo ao polo positivo, se aplica o campo e o efeito de eletrose da água permanece, mas pelo campo elétrico, os cloretos que estão dentro dessa massa de concreto, eles vão ser atraídos pelo polo positivo. A tendência é que esses cloretos vão gradualmente migrando para a região externa desse meu concreto. Esse é o princípio da técnica de extração eletroquímica de cloretos. E há um ganho complementar, que seria a produção de alcalinidade no entorno da armadura. E com isso, a relação cloreto-hidroxila, ela diminui. Bom, é uma técnica que ataca o problema na sua origem, ou seja, está tirando os cloretos que contaminaram o concreto. As concentrações de cloretos, elas podem passar por uma redução significativa, a alcalinidade no entorno da armadura é aumentada pela eletrose da água, há uma diminuição dos níveis de corrente na corrosão, isso é fato, também é um ganho que se tem. E a relação cloreto-hidroxila, ela diminui, e lembrando que essa relação cloreto-hidroxila é o que define, na essência, o meu teor crítico. Então, isso poderia, em princípio, levar para a repassivação da armadura. Bom, quais são as limitações da técnica? Quando eu tenho armaduras em camadas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de extração desses cloretos por trás dessas armaduras. E se essa contaminação por cloretos ultrapassou o nível das armaduras, mais difícil ainda eu fazer essa remoção desses cloretos que estão por trás das armaduras. Esse é um ponto que limita a aplicação da técnica. Isso está relacionado às linhas de fluxo de corrente que vocês visualizam aqui nesse desenho. Bom, cobrimentos maiores vão demandar maior tempo de aplicação, mas é fato que concretos que têm cobrimentos maiores, em geral, eles têm menos problemas de corrosão. E a resistividade do concreto é um parâmetro que controla o fluxo desses íons. Então, nesse caso, se eu tiver um concreto com menor resistividade, bem úmido, vai facilitar o fluxo dos íons e a aplicação da técnica. Aqui são exemplos de aplicação dessa técnica, antes e depois. Em preto eu tenho um concreto mais contaminado, e depois da aplicação da técnica, o perfil de cloretos que eu obtive após a extração desses cloretos. Aqui em azul eu tenho um concreto menos contaminado, concentrações mais baixas, e depois da aplicação da técnica. Em geral, nesses casos que eu apresento aqui, conseguiu se reduzir em torno de 50% dos cloretos que estavam na massa de concreto. Quando eu tenho um nível de contaminação menor, eu consigo chegar a níveis de concentração de cloretos que são abaixo daquele teor crítico, o que seria bastante positivo para a minha armadura. Um cuidado que eu tenho que ter, que eu não posso, no propósito de acelerar a aplicação da técnica, subir muito os níveis de tensão aplicados, porque eu posso gerar aquecimento no concreto, e esse aquecimento pode alterar a microestrutura desse material de forma negativa.
Alguns comentários gerais sobre as técnicas eletroquímicas, sobre a realcalinização eletroquímica e a extração eletroquímica de cloretos. É preciso uma boa continuidade, não só da armadura, mas também o próprio concreto, precisa garantir essa boa continuidade elétrica. No caso que eu tenha agregados potencialmente reativos em relação à reação álcool agregado, esse tipo de técnica é desaconselhado, porque eu vou ter uma maior oferta de álcalis no meio, então posso estimular a reação álcool agregado. No caso de estruturas protendidas, eu tenho a liberação de hidrogênio na região que eu estou tratando a minha armadura, e eu posso gerar um fenômeno de fragilização dos cabos de proteção por hidrogênio. Isso não seria recomendado. E o que eu acabei de falar, a presença de corrente elétrica pode alterar a microestrutura do concreto de forma negativa, se eu aplicar um campo muito elevado. Bom, monitoramento pós-reparo, um único slide, simplesmente no sentido de que esse monitoramento ele é importante e tem o propósito de verificar a eficiência do tratamento que eu realizei. E esse monitoramento ele deve ser realizado até que se comprove a eficiência desse tratamento que a gente aplicou. Ou, se houve alguma pequena falha na intervenção, ele também vai me indicar áreas que eu precise de uma correção adicional em relação à corrosão de armaduras daquela estrutura. Bom, para fechar esse tema, voltar a pontuar que um bom diagnóstico é um ponto de partida para que um tratamento de corrosão de armaduras tenha sucesso. No caso do reparo convencional, esse sucesso depende de uma boa delimitação das áreas a serem recuperadas e uma boa escolha dos materiais e a correta execução daquelas etapas que a gente comentou aqui. A realcalização eletroquímica, ela é bem conhecida no sentido de restabelecer a alcalinidade da matriz de concreto. Já em relação à repassivação da armadura, isso vai depender do grau de corrosão prévio que eu tenha dessa armadura. Armaduras que têm um grau de corrosão muito elevado, elas vão ter dificuldades em relação à repassivação. E, por fim, os serviços de reparo são serviços qualificados, gente, a serem realizados por profissionais especializados. A questão econômica, ela não deve prevalecer na hora que estamos decidindo ou comparando propostas de reparo. E aí, claro, quando eu falo a questão econômica não deve prevalecer, no sentido que você vai estar comparando ofertas técnicas diferentes em relação à realização daquele serviço, com nível de qualificação técnicas diferentes. Improvisações são um caminho para o insucesso dessa intervenção que eu tenho que realizar. Então, era isso que eu tinha para comentar para vocês e vamos ter aqui um espaço para perguntas. Bom, tem uma pergunta da Thalita. Ela quer saber a diferença entre inibidor de corrosão e anticorrosivo. Anticorrosivo, para mim, é um termo bastante genérico. Inibidor de corrosão é aquilo que a gente comentou na aula passada, são aqueles produtos que têm a capacidade de atuar sobre o processo de corrosão, quer seja no processo anódico, quer seja no processo catódico, ou nos dois, dificultando o avanço do processo de corrosão. Anticorrosão, para mim, é um termo genérico, eu não sei exatamente o que ela quis dizer com esse termo, mas qualquer técnica que vá no sentido de mitigar o processo de corrosão é algo anticorrosivo. Mas precisaria detalhar um pouquinho melhor o que ela quer dizer com anticorrosivo. Bom, Maria Costa quer saber se a técnica de realcalinização química é uma técnica promissória. Uma boa pergunta essa. Eu vou comentar aqui de duas maneiras. Veja só, a realcalização química é uma técnica que se aplica a partir da superfície e onde aqueles produtos alcalinos eles têm que entrar na rede porosa do concreto. Então, temos que ter mecanismos para que esse material entre. Em geral, eles demoram muito tempo para entrar.
em geral, demoram muito tempo. A nível laboratorial, a gente tem boas experiências com esse tipo de técnica. Demora 5, 6, 10 vezes mais tempo do que uma técnica de reequalização eletroquímica, às vezes até mais que isso. Vai depender da capa de cobrimento que eu tenha que preciso realcalinizar. Para capas de cobrimento antigas, que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo, capas de cobrimento de 1,5 cm, eu até reconheço que é uma técnica que pode ter uma aplicação nesse sentido. Para capas de cobrimento maiores, há uma dificuldade dessa penetração e esses componentes chegarem numa quantidade adequada para realcalinizar todo o entorno da armadura. No Brasil, a gente tem disponível no mercado, eu conheço um produto de realcalinização por aplicação superficial, vou falar disso na outra aula, mas eu diria que é muito recente ainda, vamos dizer assim, o uso desse produto de forma em larga escala para a gente ter resultados para dizer assim que funciona. Mas em geral é isso. Em capas de cobrimento muito baixas, que refletem concretos antigos, um padrão de projeto estrutural que a gente tinha antigamente, é possível que funcione. A dificuldade é o tempo de transporte desse produto até o nível da armadura. Aí, nesse caso que você está falando, o produto também interfere, ou seja, existe uma qualidade do produto utilizado para essa realcalinização, afeta, ou a eficiência é igual para todos? Olha, comercialmente no Brasil a gente só tem um produto. Evidentemente, vai ter diferenças de um produto para o outro, inclusive em termos de transporte, da superfície para o interior. Mas comercialmente no Brasil a gente só tem um produto disponível no mercado, nessa linha. A Kelvia Maria de Vasconcelos quer saber se a limpeza mecânica da armadura, a remoção dos produtos também vai atrapalhar, reduzindo a seção do aço, que também é um risco, né? Não, em termos práticos, não. Em termos práticos, não. Pelo contrário, você vai estar removendo toda a capa de produtos de corrosão, vai deixando aquela armadura limpa para ter contato de novo com o meio alcalino e repassivar. O material cimentício que se aplica como material de reparo, ele já é um material realcalinizante, realcalinizado, na verdade, porque ele é um material alcalino e vai criar aquele meio alcalino para que a armadura novamente crie uma capa passiva. Gabriela Casemiro, no caso de intervenção de viadutos para reparos, quais técnicas de reparação mais utilizadas, pensando na eficiência e agilidade da técnica aplicada? Olha, vai depender de cada caso. Por exemplo, agora mesmo tem um procedimento de reparo aqui numa rodovia, que é uma ponte bem longa, e está sendo feito o reparo por procedimento convencional. Então, se interditou uma faixa da ponte, se faz o reparo naquela faixa, depois alterna com a outra parte e assim se procede. Então, vai depender de cada caso, do grau. A professora Carmen mesmo colocou uma metodologia para você eleger qual a melhor técnica para aquela situação. Então, é lançar a mão, inclusive, desses instrumentos para poder eleger a técnica naquele caso específico. A situação específica, ela tem características que vão delimitar essa escolha. Não temos mais perguntas por hoje. A Carmen quer comentar. Solo añadir que la técnica más común es el reparo, el patching, el parcheo. Esa es en España es la más común. Aqui, igualmente, Carmen, é o que mais se usa. É muito raro você ter a aplicação de uma técnica diferenciada, é muito raro. Mas é importante a gente saber que existe e que elas têm a sua aplicação. É isso por hoje. Muito obrigada a todos.